A Cleonice também é dessa... Exatamente, exatamente. Tá gravando já. O Luiz Gustavo foi tirado aqui da reunião, não sei porquê, mas ele deve voltar. Será que ele Então, não consentiu com a... Não sei, talvez não consentiu, depois ele volta. Talvez... Muito bem. Muito bem, ontem a gente falou do bacharelado, da licenciatura, das diferenças, do que a pessoa pode trabalhar depois, focamos mais no mestrado, doutorado, falando do mercado de trabalho, falando um pouco de trabalho em escola, etc. A gente teve sorte de ter a Luana, que foi aluna nossa, o Cristiano, que já formou em mecânica, fez mestrado em mecânica, e teve um outro aluno nosso também, que já foi professor do ensino médio, que falaram aí da experiência deles. Teve o Saulo, que é aluno do mestrado agora, que já foi professor do ensino médio também, que falou, mas tinha um outro aluno aí da graduação que também já foi professor. O Carlos Paulino. Isso, falou um pouco. Hoje a gente tem menos alunos, mas temos mais professores. Ontem só estava eu e Micena. Então hoje a gente tem o Jackson, a Marisa, a professora Mariana, o professor Maicon, acho que de professor, é isso. Maicon entrou. Obrigado, Maicon, por ter vindo. Uma coisa que faltou da última vez, que eu queria começar com ela, queria pedir à professora Mariana para me ajudar, se fosse possível, que a gente deu a perspectiva de fazer mestrado, doutorado, a gente falou das áreas da matemática, mas foi mais focado na matemática mesmo, e como é que é o mercado de trabalho em matemática, mais voltado para matemática bacharelado. Então, se a professora Mariana puder falar para a gente um pouco das perspectivas de quem termina matemática licenciatura, principalmente os mestrados em educação e ensino que tem aqui na Unifei, na região, doutorado, etc., esse tipo de coisa, a situação das aulas para o ensino fundamental e médio. Se você puder falar, Mariana, para a gente um pouco disso, acho que seria muito bom para os alunos. Legal, Rick, obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer, né, conversar com os alunos, alguns que eu conheço, outros que não, né, e o prazer maior é falar sobre pós-graduação na área que eu atuo, né. A gente, aqui na Unifei, por exemplo, tem um mestrado em Educação em Ciências, esse é um mestrado da área de ensino, né, não é um mestrado da área de educação, embora o nome seja Educação em Ciências, né, a grande área é a área de ensino de ciências e matemática. Então, nesse mestrado, a gente realiza pesquisas com foco na escola ou com foco na educação matemática, né? Então, a gente tem vários ex-alunos que fizeram, né, esse mestrado. Antes era um mestrado profissional, e aí as colegas de turma da Luana, né, a Ana Carla e a Bianca, fizeram, né, o mestrado, concluíram o mestrado profissional, mas desde 2015, nós abrimos um mestrado acadêmico, e nesse mestrado atua na área de educação matemática eu e a professora Eliane, e atualmente a gente conta com vários ex-alunos que estão cursando esse mestrado, né? As linhas gerais de pesquisa dentro da área de educação matemática nesse mestrado são formação de professores, história da matemática e relação com a educação matemática, e gênero na matemática. Acho que são as três principais temáticas que eu e a professora Eliane abordamos dentro desse mestrado. Mas é claro que um licenciado em matemática, ele pode fazer, por exemplo, um trabalho mais voltado para a área de tecnologias, né? Ele pode fazer um mestrado voltado para inclusão, né, e aí trabalhar com outros professores com outras formações, mas que contribuem para uma pesquisa de bastante qualidade. Mariana, então, oi. Desculpa te cortar.
Não, pode, acho que a ideia aqui hoje é um diálogo, né? Então, pode me cortar à vontade. Como é que é a estrutura desse mestrado? Quanto tempo os alunos fazem disciplina e quanto tempo eles se dedicam à escrita da dissertação? Tá, então, normalmente uma pesquisa na área de ensino é uma pesquisa longa, né? Então, quando o aluno ingressa no mestrado, ele já decide o orientador para já iniciar a pesquisa, né? Então, para já começar a escrever o projeto de pesquisa, já começar a se interar com a literatura e com o referencial teórico. Às vezes, a pesquisa é uma pesquisa de campo, então ele tem que elaborar todos os instrumentos de coleta e análise de dados para poder ir para a escola, para coletar os dados, para depois analisar. Então, assim, é muito pouco provável que uma pessoa consiga concluir uma pesquisa na área de ensino em um ano. Então, a estrutura do mestrado foi pensada justamente nesse aspecto. Então, a gente tem um ano de disciplina e depois, durante esse ano, é cobrado elementos para que a pesquisa já esteja em andamento, e o segundo ano é um segundo ano que o mestrando se dedica integralmente à pesquisa, mas isso já tem que ter sido iniciado no ano anterior, senão fica muito pouco provável que ele consiga qualificar aos 18 meses. Então, quando o mestrando completa 18 meses, ele tem que qualificar. A qualificação no nosso mestrado é a apresentação de um texto já estruturado com elementos de uma monografia, né, com introdução, metodologia, resultados parciais e indicação dos elementos que precisam ainda ser feitos e como que eles serão feitos até o final do trabalho. Então, a ideia é essa, né? Com 18 meses, o aluno já tenha o corpo da pesquisa elaborado e, a partir das contribuições da banca, ele consegue finalizar em 24 meses. Esse é o sonho de todo orientador, né? Mas nem sempre finaliza em 24, às vezes em 25, às vezes em 23, mas a ideia é essa. Mariana, outra coisa. Ontem a gente falou um pouco do mestrado, doutorado, eu falei para os alunos das bolsas, etc. Eu disse que o mestrado em matemática pura, pelo menos, é um trabalho de dedicação exclusiva. Quem vai fazer mestrado em matemática pura, o esperado é que é só isso que ele vai fazer. Inclusive, se ele ganhar a bolsa, ele tem que assinar um papel dizendo que ele não pode trabalhar em mais nada com carteira assinada. A impressão que eu tenho é que o mestrado acadêmico em educação, o ensino, tem a mesma ideia. É assim mesmo? Ou ele pode trabalhar em outra coisa, ou deve? Como é que fica isso? Então, Rick, é assim, a gente pode cobrar dedicação exclusiva mediante a oferta de bolsa, né? Então, os alunos que têm bolsa, é cobrado dedicação exclusiva, né? Então, a partir do momento que ele aceita a bolsa, ele aceita os termos da bolsa, que inclusive são os termos da agência de fomento, né? E exigem que ele não trabalhe, né? Mas, como a gente sabe que tem as regras? Mudaram as regras? Pelo que eu saiba, era assim, quem trabalhava não podia pegar bolsa. Agora, quem é bolsista e arruma emprego, se está na reta final e o orientador assina e o coordenador assina, ele pode assumir o emprego sim, porque é alguém que já está se encaminhando. Era assim. Acho que não, com uma carga horária bem reduzida. Só se for dar aula e tiver a aprovação do coordenador, do orientador, alguma coisa assim, não? E não pode passar de 10 horas aula por semana. É bem restrito. É bem restrito. Mas eu não sei, Jackson, me desculpe, eu não sei se mudou recentemente, honestamente. Mariana, isso é do ponto de vista
vamos dizer, técnico, burocrático, né? Do ponto de vista prático, então, realista alguém achar que vai fazer o mestrado em 2 anos e mesmo assim vai trabalhar em outra coisa em tempo integral? Em tempo integral, não, mas existem professores que atuam, por exemplo, um período numa escola. Nós temos professores que atuam, às vezes, como diretor, às vezes atuam como docente de 1, 2, 3 turmas. Isso é possível. É claro que essa pessoa ela tem que estar ciente de que existe um determinado número de horas que ela tem que se dedicar tanto para as disciplinas, né, que exigem muito, né, então, às vezes, por exemplo, a disciplina de epistemologia é uma disciplina que, por vezes, é solicitada a leitura de um livro, de uma semana para outra, e não é uma simples leitura, né, tem todas atividades, então, assim, esse aluno que trabalha, ele já tem que estar ciente de que ele vai ter que se dedicar a esse mestrado, porque senão não finaliza. Nós temos, sim, professores da educação básica, de escolas públicas, de escolas particulares, que fizeram trabalhos, inclusive, muito interessantes, até mesmo voltado ao contexto que eles trabalham, né? E justamente para facilitar, inclusive, as pessoas que moram em outra cidade, as aulas são concentradas às segundas e às terças-feiras. Então, o bolsista tem o resto da semana para se dedicar exclusivamente à pesquisa e aos estudos, e a pessoa que, porventura, não tem uma bolsa ou trabalhe e não possa viver só de bolsa, né, porque a gente também tem situações de pessoas que a bolsa não é suficiente, é necessário um trabalho. Então, nesse caso, essa pessoa ela pode organizar os horários, as aulas de terça a sexta, sem ter um prejuízo para a família, né? Então, na experiência de vocês lá, tem casos de pessoas efetivamente que fizeram mestrado em 2 anos e, simultaneamente, davam aula em parte do período? Em 2 anos eu não posso garantir. Ah, tudo bem. Tá? Em 2 anos eu não sei dizer. Me desculpe, eu não preparei esses dados. Não, mas que concluíram e depois, inclusive, publicaram os trabalhos, eu tenho conhecimento, sim. Ô, Mariana. E a situação dos doutorados nessa mesma área no Brasil, como é que é? Aqui na Unifei, imagino que não tem, né? Não, na Unifei nós não temos, mas existem vários doutorados na área de educação matemática e na área de ensino de ciências e matemática, né? Nós temos o famoso mestrado da Unesp de Rio Claro, nós temos mestrado na UFSCar, estou falando especificamente da área de educação matemática, tá? Mas também existem mestrados da área de educação, né? Por exemplo, na Unicamp é um mestrado bastante forte dentro... doutorado. Desculpa, um programa de pós-graduação bastante forte de educação, que tem uma linha de educação matemática, né? Na UFSCar também tem os dois, né? Tem inclusive da educação com uma linha em educação matemática. Na Unesp de Rio Preto, Bauru, tem também um programa bem famoso. Na Universidade Federal de Santa Catarina tem um programa muito famoso. Em Londrina, né? Na UEL, na UEM, em Maringá. Esses são os que eu estou lembrando, assim, de cabeça, mas existem diversos programas e que é possível fazer um mestrado, né? Então, aqui a gente tem mais próximo, eu diria, USP, Unicamp, Unesp Rio Claro, UFSCar, aí Bauru eu acho que já é mais longe, né? O FRJ, Mariana, também tem? O FRJ tem. Mariana, ontem a gente... Um pessoal muito bom. Eu estava com foco no estado de São Paulo, obrigada por você lembrou. O FRJ. A Gisele, inclusive, fazendo doutorado lá, né?
na educação? Então, é um curso bem legal, inclusive o professor Vitor Giraldo, de lá, está agora na banca do Vinícius, a banca de TCC do Vinícius, nosso aluno da licenciatura. Então, Mariana, mestrado. Ontem a gente contou para os alunos aqui como é que era mais ou menos a rotina de trabalho, os objetivos de um mestrado e doutorado em matemática pura, né? Enfim, em matemática. Que tipo de pesquisas, como é a rotina em educação, em história? Como é que você pode falar para a gente? Você diz, tipo, as temáticas de estudo, como que se realiza uma pesquisa? Isso, como se realiza a pesquisa do mestrado e doutorado em educação e em história, que você, caso é o seu caso. Legal, essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque vai depender também muito do enfoque, né, da pesquisa. Então, se é uma pesquisa mais voltada para a sala de aula, para o contexto escolar, esse mestrando ele vai se preparar para ir para a escola, vai solicitar uma aprovação de um comitê de ética para poder trabalhar com seres humanos, né? E vai elaborar, por exemplo, um material para aplicar em sala de aula e analisar os resultados. Então, ele vai passar um tempo se dedicando a estudar todo o referencial teórico para elaborar um material inovador com base nesse referencial teórico. Aí ele vai para a escola, desenvolve esse material, essa coisa teoricamente inovadora e colhe os resultados. Aí ele volta, vamos dizer, ele volta para a universidade e começa a transcrição e análise dos dados com base no referencial teórico. Esse é um tipo de pesquisa. Mariana, uma coisa que talvez fosse bom destacar, e que eu lembro, assim, a diferença do doutorado, mestrado e doutorado em matemática pura e na área de educação, um amigo meu que foi para Rio Claro fazer mestrado, doutorado, ele que teve que apresentar um projeto, né, de pesquisa. E na matemática pura isso não acontece. O aluno entra e o professor que propõe um projeto para o aluno. O aluno, não, de modo geral, não tem condição de propor um problema novo para uma tese, né, de doutorado. E já na área sua, parece que o aluno tem que chegar com um projeto e achar algum professor interessado em orientar. Se você puder falar um pouco dessa parte, claro. Acho que fosse interessante enfatizar essas diferenças, né? Tá. Deixa eu só terminar a outra, aí eu já entro nessa, pode ser, Jadson? Que, na verdade, está no mesmo assunto, você está falando da pesquisa, como ela se dá, ela já começa com a proposição do aluno, né? Depois eu falo do outro, então. É assim, quando você pretende fazer um mestrado em educação matemática, muito provavelmente já no processo seletivo você deve entregar um projeto ou um pré-projeto de pesquisa, né? Então, nesse projeto e pré-projeto, espera-se que você apresente a problemática, né, que você busca analisar, espera-se que você apresente referências e justificativa para o seu trabalho, né? Então, por que esse trabalho é importante de ser realizado? É claro que, às vezes, quando o aluno ingressa, é necessário fazer adaptações a essa ideia para que ela fique dentro do âmbito daquilo que o docente trabalha, né? E, às vezes, a ideia é boa, mas a pergunta já é uma pergunta que já tem muitos trabalhos sobre isso, e aí o professor pode contribuir na temática indicada pelo estudante para que ele vá fazer um trabalho que não seja igual a tantos ou semelhante a tantos outros, né? E aí esse caráter inovador, ele acaba vindo muito dessa relação do docente com o estudante, porque às vezes o estudante ele propõe um tema que é um tema interessante, mas o foco que ele propôs não é inédito, né? E aí entra o papel do orientador de doutorado de transformar aquele problema num problema inédito, né?
para se configurar um trabalho de doutorado. Então, como o professor Jackson disse, a princípio, o aluno ou o candidato no mestrado ou no doutorado, ele tem que ter uma temática de interesse e tem que saber minimamente escrever e falar sobre essa temática, né? Então, é exigido um preparo, né, para a elaboração desse material. E aí, no curso de licenciatura em matemática, a gente tem uma disciplina, que é uma disciplina do sexto período. Fernando, me ajuda. Sétimo período. Não, acho que é par. É par, porque eu estou dando agora. Não, eu não sei também, eu sou péssimo para isso. Eu vou consultar. Ah, não, tudo bem. É uma disciplina que fala sobre pesquisa, né? O foco dela é preparar para o TFG, né? Mas existe a... Sexto período, Mariana, introdução à pesquisa. Introdução à pesquisa, exatamente. Mas mostra toda essa estrutura de uma pesquisa na área de educação matemática, que é algo que pode ser útil tanto para o TCC, quanto para ingressar no mestrado, quanto para conhecer mais sobre pesquisa e sobre professor reflexivo. Mas como eu estava dizendo anteriormente, nem toda pesquisa é com foco na escola, né? Existem pesquisas teóricas, existem pesquisas históricas, né? Como é o caso da maioria das pesquisas que eu faço. Existem pesquisas documentais, e aí, nesse caso, que é o foco bibliográfico ou documental, aí é uma pesquisa muito semelhante a todas as outras pesquisas teóricas, né? Você se aprofunda, teoricamente, num determinado conteúdo. É claro que existe toda uma sistemática para fazer isso dentro da área, né? Mas, de modo geral, é isso. E aí também tem outros tipos de pesquisa, com entrevistas, com questionários, pesquisas que usam entrevista, questionário e questão bibliográfica. Aí vai depender do foco, né, do trabalho. Então, como é possível ver, dentro da área de educação matemática, existe uma ampla gama de possibilidades de desenvolver uma pesquisa. E isso vai ser determinado tanto pela temática, quanto pelo enfoque, né, que é dado para aquela pesquisa. Eu não sei se eu fui clara, foi? E se não foi, pergunta. Foi super claro, tá? Excelente. Porque às vezes eu vou falando, aí até vocês sabem, né? Assim. Sim, fantástico. Os alunos, por favor, perguntem, que isso aqui é feito para vocês. Os alunos da licenciatura, aproveitem que a Mariana está aí. Aproveita que a Mariana está aí. Igor, Luiz Gustavo, Matheus Atier, por favor. Raíssa. Nossa, gente, eu estou me sentindo na minha aula, ninguém fala nada. Eu também. Ô, professor, eu sempre pergunto na sua aula. Verdade, Luiz Gustavo, fui injusta agora. Então, aproveita agora, Luiz Gustavo, a palavra é sua. Alguém chamou também, tá? Depois acho que foi o Cristiano. Pode... tá. Não, só ia falar, não tem nenhuma pergunta. A Mariana foi bastante clara e deu para ter um panorama geral dos caminhos, né, que a pesquisa em educação matemática vai levar a gente. Obrigado, professor. Cristiano mandou o link do avião. Foi exatamente, professor. É que eu achei interessante divulgar as informações tal, com conteúdos com a foto, um pouco da pesquisa que foi feita, da averiguação da perícia. Achei interessante, foi um material bem legal. Mas, Mariana, minha dúvida é o seguinte: com relação à educação da matemática, também envolve também questões pedagógicas, do tipo proposta de um método de ensino de matemática a crianças com uma temática lúdica. Isso poderia ser algo viável? Sim, poderia. Esse seria um tema mais amplo, né? Seria necessário ir recortando, né? Então, assim, quando a gente fala de lúdico, existem várias vertentes, né, do trabalho lúdico, então, aí teria que escolher, né,
por exemplo, com jogos, um tipo específico de jogos, ou utilização de jogos virtuais e jogos concretos, enfim, mas sim. Nesse caso, em geral, você você elabora uma proposta, aí você tem que aplicar, porque só a elaboração é muito interessante, mas não se configura como pesquisa, né? A pesquisa é depois, né? Então, assim, apliquei que elementos que me fazem dizer que essa proposta contribui para a aprendizagem, né? Contribui de que forma, né? Quais os elementos? O que me comprova, né? Às vezes as pessoas ficam com a impressão de que é achismo, né? Ah, eu acho, foi legal. Foi legal não é resultado de pesquisa, né? Então, é super legal essa ideia, tem alguns trabalhos nessa perspectiva. Então, você elabora uma proposta, pode ser com jogos, pode ser com história da matemática, com algum recurso ou abordagem que você se interessa, para um determinado conteúdo específico, você aplica, coleta dados e analisa com relação ao seu referencial teórico selecionado para isso. Então, essa é uma possibilidade. Certo, E Mariana, isso, Cristiano, pode ser feito na educação básica ou até mesmo no ensino superior. Desculpa, eu te cortei. Certinho, Mariana, muito obrigado pela sua resposta. De nada, imagina. Mariana. Igor? O Igor. Pergunta? Se o Igor não tiver, eu tenho. Vai lá, Fernando. Aqui, até o momento, hoje está sendo tipo um Roda Viva com a Mariana no centro, né? Gente, eu já estou Mariana, até você não suando tá aqui. Mas eu adoro falar, então... Usa o filtro para tirar o suor, para deixar... Exatamente. Então, eu não me importo, não. Eu gosto muito de falar sobre educação matemática, sobre história da matemática, para mim é um prazer enorme. Isso, então, nesse sentido mesmo. Eu e o Rick, a gente tem divulgado para os alunos da licenciatura e do bacharelado as oportunidades dos cursos de verão em matemática, né? Análise, álgebra linear, que os alunos, inclusive, podem usar como equivalência, em caso de aprovação aqui nos cursos da Unifei. Existe, Mariana, programas de verão, cursos de verão, na área de educação matemática? Você conhece? Eu desconheço, né? A maioria dos cursos de pós-graduação da área de educação matemática, eles exigem que você seja formado para poder fazer disciplinas, mesmo que de forma isolada. Mas, recentemente, aqui na Unifei, foi aprovado, acho que depois o Jackson pode até explicar um pouco melhor, que ele é coordenador de pós-graduação, né? Mas foi aprovado a matrícula em disciplina isolada, qualquer coisa assim. E aí o graduando aqui da Unifei, ele pode se candidatar a fazer uma disciplina do programa de pós-graduação em Educação em Ciências. Inclusive, esse semestre aconteceu isso. Aí ele passa por um processo seletivo, porque a gente tem uma demanda bastante grande, né? E sendo aprovado, né? Sendo permitida a matrícula em disciplina isolada, ele pode cursar. Mas aí é durante o período letivo, tá? Não é de verão. Certo. Professora. O Gustavo levantou a mão. Vai lá. Isso. Eu vou fazer o de álgebra linear no IME lá na USP, agora no verão. E eu vi as disciplinas que estavam sendo ofertadas lá. Tem uma na Elementos Gerais de História da Matemática, tem um que fala sobre laboratório de ensino de matemática, tem bastante disciplinas também nessa área. Está sendo ofertado. Não sei se está tendo inscrição ainda, mas está sendo ofertado junto com a de matemática pura mesmo. Legal. Que legal. Depois você pode divulgar um pouco mais. Inclusive, Eu não tinha conhecimento. Professora, sabe aquele autor que estudou Brolese? Acho que é isso, não é? Então, eu acho que ele vai... Isso, se eu não me engano, ele vai ofertar essa disciplina de tópicos de história da matemática. Imagina, ele é da área, né? E ele trabalha lá na USP. O Luiz, quem que vai ser o professor de álgebra linear, você já sabe? Vai ser
A minha chama Jaqueline Conrado. E tem 2 turmas. Aí a outra turma é um professor Salazar, alguma coisa do tipo. Eu esqueci o nome dele completo. Pelo que eu vi, são professores novos que formaram agora, entraram há pouco tempo lá na USP. Bom, o negócio que a Mariana falou antes de aluno de disciplina isolada é um esquema aí do Unifei para um aluno de graduação se matricular numa matéria de um mestrado e fazer a disciplina de mestrado lá com a matrícula diferente, como se fosse aluno do mestrado. No mestrado em matemática é comum, a gente já teve aqui aluno de Sim, a Thaís acabou de graduação fazendo. A Thaís, tá aqui, mas essa semestre ela estava fazendo MDI em medida de integração. Aí tem algumas restrições, tem uma norma, tá lá na página da PL/PPG, os alunos podem ler a norma, porque lá fala as restrições, as regras, né, que tem a questão de uma certa porcentagem de créditos que tem que ter concluído, então, assim, é mais para os alunos que estão no último ano mesmo, mas é só ler as regras lá e ver se encaixa. Mas a própria Thaís, esse semestre, fez medida de integração nessa modalidade MDI. E teve um aluno de fora também, lá de São Carlos, que estava fazendo, mas acabou não indo até o final, fez a P1 e depois parou. Só completando o que o professor Jackson disse, assim, essa é uma matrícula em disciplinas isoladas, né? Então, pode ser feito por pessoas de outro programa de pós-graduação, pode ser feito por formados em outras instituições também. Abre um edital, eu não sei, mas tem umas regras, e aí o aluno de graduação também pode, seguindo os critérios que o professor Jackson indicou, tentar conseguir uma vaga, né? Que nem sempre é possível. Thaís está acabou de levantar. Palavra, Thaís. Não estamos te ouvindo, Thaís. Está com o microfone funcionando, Thaís? Tem que trocar de microfone aí, Thaís. Não funcionou não, seu microfone. Isso acontece quando a gente menos espera. De toda forma, a presença dos alunos é importante fazer o verão, e agora não tem a desculpa de não poder ir. Um grande impedimento era a questão financeira, de ter que se deslocar de Itajubá até outra cidade e se instalar nessa cidade, passar 2 meses lá. Agora, o verão vai ser todo remoto, né? Mesmo os de grandes instituições. Então, é uma oportunidade bacana para quem está aí, quer fazer, quer estudar, faça um curso de verão. Procurem saber, eu e o Rick já divulgamos aí algumas oportunidades. O IME está com possibilidades aí em disciplinas de história, laboratório de matemática. Então, se informem, procurem, porque é uma oportunidade que a gente não pode perder e é importante para quem quer continuar estudando. A Thaís queria saber... Eu queria saber como vocês buscam fontes históricas para pesquisa em história da matemática. É a pergunta da Thaís. Vocês não estão aliviando, né? Cada pergunta difícil. Não, mas... A Thaís é cheia dessas, viu? Ontem Mas ela pode, porque ela foi tão bem na disciplina de História da Matemática que ela pode, entendeu? É assim, depende do foco, né, da pesquisa. Então, por exemplo, se a pesquisa tem como foco a História da Matemática no Brasil, a gente consegue as fontes históricas em arquivos, junto a docentes, junto a familiares de docentes, a gente consegue fontes, por exemplo, em bibliotecas, em centros históricos, né? Todos esses lugares é possível de encontrar material. Na Biblioteca Nacional tem muita coisa, né? E nos museus. Agora, quando o foco é em trabalhos internacionais, recentemente, muitas bibliotecas internacionais escanearam e colocaram online
grandes obras, né? Então, a gente consegue, hoje, com uma certa restrição de não poder usar em trabalhos comerciais, né? Ou seja, você não pode ganhar dinheiro com esse material, mas ele está disponível, né? A gente consegue encontrar grandes obras hoje pela internet de maneira nem tão elaborada. E tem também a possibilidade de visitar os grandes centros, né? Então, por exemplo, falando da Inglaterra, é possível conhecer a Biblioteca Britânica, né? Lá você encontra, por exemplo, manuscritos do Leonardo da Vinci, né? Você pode ir nos museus, né? Então, no Museu Britânico você encontra o Papiro Hindi, né? Que é um dos documentos históricos mais importantes do Antigo Egito, quando a gente fala de história da matemática. A gente também encontra no Museu Britânico muitos tabletes babilônicos, né? Então, quem consegue ler a escrita cuneiforme, aquele material é um material de bastante qualidade. Então, as fontes de história da matemática variam desde notas, cartas, livros, materiais, artefatos, e aí aonde encontrar depende muito do lugar que é o contexto histórico daquele conhecimento. Respondeu, Thaís? Acho que sim. O Eric levantou a mão aqui. Eric? Cadê o Eric? Tô aqui. Outra coisa que eu tava percebendo que aqui no Brasil, tipo, o Brasil, ele é rico na diversidade de cultura e tudo mais, né? E uma área que é muito, que não é tão explorada assim, mas que pode ser muito explorada. E quem for para essa área, tipo, com empenho, com certeza vai ter sucesso, é a área da etnomatemática, né? Tipo, tem alguns pesquisadores e tudo mais, até cheguei a pesquisar, mas é uma área muito legal, tipo, é muito interessante ensinar etnomatemática, sabe? É uma leitura bem prazerosa, que a galera a galera que está pesquisando isso é um povo de agora, né? Que é pessoal com aquele português difícil e tudo mais. Então é uma área muito legal. A senhora manja de alguma coisa de arte matemática, senhora? Veja bem, não é minha área de pesquisa, né? Mas na disciplina que eu trabalho, a prática 4, né? Tem até aqui alguns alunos que fizeram, né? A gente fala um pouco da etnomatemática. De fato, é uma área de pesquisa que cresce muito, em especial no Brasil, já que um dos idealizadores da etnomatemática é brasileiro e é reconhecido internacionalmente, né? Ganhador, por exemplo, descobri essa semana, da medalha Felix Klein, né, e da medalha Kenneth O'May, e de outras medalhas bastante importantes, que é o professor Ubiratã Ambrosio, né? Uhum. E a etnomatemática, ela visa pôr luz nos conhecimentos, que podem ser entendidos matemáticos de outras culturas, né? Existem trabalhos belíssimos no Brasil, por exemplo, junto a povos indígenas, né, brasileiros, que a gente costuma falar assim, mas os europeus eram tão desenvolvidos e a gente aqui não tinha nada. Não é bem assim, né? Tinha, né? Só que foi massacrado, enfim. E eu acho o campo da etnomatemática como área de pesquisa extremamente bonito e que pode trazer uma valorização cultural importante. Além disso, tem a possibilidade de usar elementos da etnomatemática no ensino de matemática, que daí já é outra vertente, né? Uhum. Mas a gente tem visto, né, o Ednan, que defendeu o TCC no dia 2, 3, já não lembro mais, porque, gente, foi um monte de TCC. Um monte de TCC. Ele fez um levantamento de trabalhos, né, sobre etnomatemática no ensino, e ele percebeu que tem, sim, aumentado muito o número de trabalhos em etnomatemática. É uma área que eu super indico, embora não seja especificamente minha área de pesquisa. É que assim, eu perguntei porque é normal, né? Você sabe ver que todo graduando confunde arte matemática com história da matemática, né? A gente sempre confunde lá nos trabalhos, fala que é arte matemática lá, pensando que é história da matemática, né? Por isso que eu perguntei, talvez a senhora fosse para essa área também, porque é bem parecido o início, né?
existem interfaces, né? Quando eu falo de uma cultura num tempo passado, eu até brinco, né? O sistema de numeração maia é etnomatemática ou é história da matemática? Exatamente. Né? É um negócio que não dá muito para dissociar, né? Isso aí, Mariana, é igual a gente estava falando ontem, né? É difícil colocar as áreas da pesquisa dentro de caixinhas. Existe alguma situação, na verdade é um espectro, né? Existe algum que você não sabe exatamente onde você está. Se você está na análise ou já na geometria, se você está na etnomatemática ou na história. Então, lugares que você realmente sabe se situar, você está realmente no interior ali, dentro da alma da história, e tem situações que você está numa interface muito... que você não sabe dizer realmente o que é. Eu acho que quem é da matemática pura já deve ter ouvido falar do professor Leibel. Eu estava tendo uma conversa com ele e a gente estava falando de topologia algébrica. Do Leibel lá do... E aí ele falou assim, não faz sentido perguntar se um filho é mais filho da mãe ou do pai. Então, às vezes, quando eu penso assim, em história e etno, quando é um assunto de interface, né, entre as duas, eu penso, nossa, não dá para saber se é mais para esse lado ou mais para esse lado, né? Exatamente. Mas eu gosto muito, tanto de história quanto de etno. Luiz Gustavo, a mão ali. É só uma contribuição, a Thaís fez a pergunta aquela hora das fontes, né, para fazer uma pesquisa em história da matemática. O Vitor lá da minha turma está fazendo uma IC com a professora Mariana na área de história dos logaritmos e usar essa história para ensinar, né, conteúdo sobre logaritmos. E o Vitor encontrou as obras originais escaneadas do John Napier, que conta de 1600, contando certinho como é que ele construiu o construction, né, como é que ele construiu as tábuas de logaritmo, as proposições e tudo, como é que ele escrevia, muito interessante. A gente está até trabalhando agora para submeter um trabalho, né, professor, no seminário de História da Matemática. Estou esperando, né? Tá quase pronto. Agora, puxando essa história da tabela e falando de história recente, eu e os outros professores, eu imagino, quando a gente fez ensino médio, alguns livros ainda tinham tábua de logaritmo. Eu não sei vocês, mas alguns livros meus tinham já, ainda. Logaritmo, seno e cosseno. Sim, não faz tanto tempo assim que deixou de ter tábua de logaritmo, seno e cosseno. 20, 30 anos no máximo. Acho que na década de 90 ainda. A Mariana é mais nova. Mas a sua época não? Então eu talvez estudei em livro velho, mas na década de 90 ainda tinha livro com tábua, né? Não é... Esse negócio da tábua não faz tanto tempo que deixou de ter as tábuas nos livros, não. Poucas décadas. Será, Rick? Talvez anos 80 que tinha, acho que nos anos 90 os livros de ensino médio já não tinham, não sei. Eu lembro dos livros... eu acho que alguns da década de 90 ainda tinha. Os livros do meu pai tinham, mas era um livro um pouco mais antigo, aí acabou fazendo supletivo nos anos 80. Aí, nesses livros, eu me deparei com isso. Mas eu dei os livros que eu me lembro, não traziam, não. Mas eu não fiz o médio comum, né? Eu fiz técnico, então eu não sei realmente. Muito bem. Os alunos aí querem perguntar mais coisas? Ninguém? Vou dar um pouco de espaço aqui para os outros professores. Deixa eu ver quem mais está aí. Jackson, se você quiser falar um pouco, ou a Marisa, não sei se a Marisa teve que ir lá socorrer o cachorro e o menino. Não, a Marisa teve que sair da reunião para resolver umas coisas do Instituto, junto comigo, né, resolver uns assuntos. Bom, eu acho que, pelo que você disse antes, vocês já falaram sobre mestrado e doutorado ontem, né? Os alunos. Falou bastante. Então, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, para acrescentar alguma coisa... Mas o Jackson é coordenador aí da matemática do mestrado em matemática nosso aqui da Unifei. Jackson talvez pudesse dar ele dentro
Um panorama geral do doutorado multicêntrico, né? Talvez a gente tenha alguns alunos aqui que queiram, que tenham a intenção de fazer mestrado e doutorado em Itajubá. Se o Jackson quiser falar um pouquinho. O doutorado multicêntrico é um projeto, né? Ainda não tem nada certo, tem muito chão pela frente. Então, o que acontece, esse ano nós começamos, né, a discutir isso aí, várias reuniões, né? Eu fui para Belo Horizonte início do ano, e depois mantivemos várias reuniões no formato online. E aí, naturalmente, os que estavam à frente da coordenação que, né, se envolveram e puxaram à frente e que fizeram essas reuniões. Então, aí o que acontece aqui em todo o estado de Minas Gerais, só o FMG que tem doutorado, né? E se você comparar com outras cidades, que nem São Carlos, uma cidade, né, um porte médio, tem 2 doutorados, a USP e a Federal de São Carlos, né? Rio de Janeiro, né? Tem IMPA, Federal do Rio de Janeiro, né, Federal Fluminense. Então, e aqui todo o estado de Minas Gerais, o estado no tamanho, né, da França, da Alemanha, só um único doutorado em matemática, né? E então, os lugares que tinham mestrado, que era aqui, a Unifei, a Federal de Uberlândia, a Federal de Juiz de Fora e a Federal de Viçosa, então só com mestrado. Então a ideia é, né, então fazer um projeto em associação, né, um doutorado multicêntrico, e com a UFMG fazendo o papel de nucleadora, né, de fazer a parte administrativa e dar um apoio, assim, no sentido de disciplinas. Mas é um projeto que então foi escrito o projeto, o regimento, e já está em trâmites, né? Aqui já foi aprovado no Instituto, já foi aprovado na Câmara de Pós-Graduação, e em fevereiro deve chegar no Consune também para, né, colocar para aprovação. Sendo aprovado, né, no Consune, então aqui a parte interna, né, burocrática, vai estar feita, e nos outros lugares eles também estão fazendo essa parte burocrática de aprovação. E feito isso, depois ainda tem uma outra etapa, que é a espera da abertura do APCN por parte da CAPES, né, no ano que vem, para a submissão do projeto. E depois esperar para ver se a CAPES, né, aprova a abertura do doutorado. E se tudo der certo, e a gente vai fazer muita torcida para dar certo, né, porque isso dará oportunidade para muitos alunos, oportunidade também para professores que têm um perfil e condições de orientar alunos de doutorado, mas estão em universidades, né, do interior. E então, torcer para dar certo. E se der certo, a ideia é começar em 2022, o doutorado multicêntrico. Mas né, não tem nada certo, é fase de projeto ainda. Só para deixar claro. Muito bem, Jackson, obrigado. Algum aluno aí quer fazer alguma pergunta? Eu quero. Pode falar. O que a faculdade precisa ter de estrutura para ter um curso de doutorado? Para oferecer o doutorado? O Jackson me corrige, mas não tem nenhum critério muito concreto. Quando a universidade docente, chega num certo ponto, tem que ter um corpo docente que publica numa quantidade razoável. Aí, se o corpo docente achar que eles já são comparáveis com um outro lugar que tem doutorado, a gente faz um projeto e manda para a CAPES, e um conselho lá na CAPES que vai decidir se vai poder ter aquele doutorado ou não. Tem que ter tem que fazer uma candidatura. Né? Mas tem que ter um corpo docente no mínimo de 12, e 10 tem que ser do lugar. Então, assim, e tem que ser um corpo docente forte, né, com um currículo bom, com publicações, né? E então o que acontece? Esses lugares, todos já tinham mestrado, mas pro doutorado foi melhor juntar forças, né, do que tentar. Que nem assim, agora a gente colocou 7 professores nesse projeto inicial do doutorado. E pode chegar até 14 docentes de cada. 7 daqui da Unifei. Isso, e pode chegar até 14. No total tem 33, né, gente? 33 no total. Mas aí ficou comparável com programas grandes aí, né? Sim, vai ficar gigante. A ideia, e colocamos 30, aí montamos 30, com um corpo com 33 docentes e com um corpo docente forte, para já tentar começar forte, de preferência começar com nota 5, essa que é a ideia, né?
Então, e no futuro permitirá outros docentes que ainda não estão, desde que tenham a produção, ingressar também. Agora, para pedir só aqui, né, nós teríamos que arrumar pelo menos 10 professores, já com bastante publicações, e poderia pegar 2 de fora, né? Então, o juiz de fora tentou receber um não, a Federal de Uberlândia tentou receber um não, tentaram sozinhos, né? E Uberlândia, inclusive, estava com um projeto de novo, né, já aprovado no Instituto, aprovado na Câmara de Pós-Graduação, e aí quando eles ficaram sabendo do nosso projeto, eles preferiram abdicar do projeto deles e juntar força com a gente. Porque aí agora, né, assim, juntando forças com um corpo docente forte, as chances devem aumentar, as chances de conseguir aprovação devem aumentar consideravelmente. Então, essa que é a ideia. Tá, então, assim, seria a estrutura física, mais espaço, né, ter sala, né, mas eu acho que o principal é o corpo docente, viu, Érico? Né? Então, nesse momento, juntar forças. Agora, se no futuro algum desses polos tiver força, né, com o corpo docente, com publicação suficiente, produzindo bem, pode sim escrever um projeto e submeter, e que se conseguir aprovação, depois ficar de forma independente, né, continuar crescendo. Mas, talvez dê tão certo que ninguém queira nem tentar, né? O Jackson trabalhou muito no projeto, né, junto com os outros. Eu só olhei o projeto, mas e todo mundo aí no instituto olhou. Mas se você olha o projeto e olha os números, dá para ver que os 5 que estão pedindo são muito comparáveis, estão muito parecidos. Os 5 têm o mestrado há mais ou menos 10 anos. Todo mundo formou entre 60 e 70 mestres ou alguma coisa assim. Tipo, não tem diferença nem de 10%, 10, 20% no máximo em todos os números, no tanto de docentes, no tanto de publicações, no tanto de alunos. Então, são 5 programas. Que 5? São 4. São 4? A UFMG não entra com docentes, não, a UFMG é só nucleadora. São 4. 4 programas, mas são muito comparáveis. Então, bem... O projeto está bem legal, acho que a gente tem bastante chance. O Bruno... Talvez na educação e outros programas da Unifei possam seguir no futuro essa linha, porque imagino que na educação tem outros mestrados em Minas Gerais também, né, Maria? Ou não? Nós e mais um. Ah, são só 2? Por enquanto. Eu posso estar enganada, mas nós e mais um. E... FMG? A UFMG é o grande, outro né? patamar. Não, assim, que tipo, nós e mais um, nós e mais um mestrado novo, né, que não tem, porque a UFMG tem mestrado e doutorado, né, é um programa nota 7, inclusive, e tem na UFTM, se eu não me engano, mas eu acho que o Luciano tem mais essas informações, como eu não sou coordenadora de curso, né, eu não tenho tanto essa visão. Mas só para completar o que o professor Jackson disse, a regulamentação dos cursos de pós-graduação, ela é feita pela CAPES. Então, eles abrem um edital todo ano, acho que é todo ano, né, Jackson? E aí, as universidades... Ano passado não abriu. Não abriu? Esse ano, na verdade, esse ano, né, 2020 né? Não abriu. Mas é que foi um ano também muito atípico. Está esperando para que ano que vem abra. Mas foi em função de pandemia, né? Exatamente. Acho que não abriu. E aí, as universidades se candidatam, e aí, sendo aprovado pela CAPES, enfim, aí tem todo um trâmite, né? Mas é uma vez por ano, né? Você não pode ficar tentando, por isso que é importante dar um tiro certeiro, né? Mas a minha preocupação ainda é o mestrado, né? O mestrado, nós temos aqui na Unifei muitos programas com nota 3, e os programas nota 3 foram muito atacados, no sentido assim que houve o corte de metade das bolsas, e tudo que o Rick explicou aí, né, de dedicação exclusiva por parte dos alunos, isso está sendo um problemão para a gente, né, porque a gente seleciona os alunos, aí depois o aluno selecionado pergunta, vai ter bolsa? Aí quando vê que tem pouca bolsa disponível, não vem, nem se matricula. Então, em um programa de matemática pura, é essencial ter bolsas para oferecer, para que o aluno possa se dedicar exclusivamente. Então, assim, a gente está na expectativa, a gente fez uma página nova, trabalhou, mesmo nessas condições terríveis aí para trabalhar, foi difícil trabalhar nessas condições de pandemia, né, remoto, mas a gente trabalhou duro e, assim, para ver se a gente consegue chegar no 4,
porque os programas nota 3 estão correndo riscos de, inclusive, fecharem, né? Porque a impressão que está dando é isso, estão sendo perseguidos, assim, cortando bolsas e sendo sufocados, né? Então, assim, a gente está falando de um projeto de pode ser que vai dar certo, a gente vai torcer para dar certo o doutorado, mas eu ainda estou, assim, ansioso, né? Estou preocupado, estou ansioso, para que o mestrado fique vivo, né? A gente trabalhou sério para isso, mas que consiga, no final do ano que vem, de se manter de pé, para continuar dando essa oportunidade para os nossos alunos, né? Então, vamos ver como é que as coisas vão dar. Então, se a gente tiver um ano bom, aí vai abrir a PCN para submeter o projeto, vai o mestrado chegar no 4 e no ano seguinte começar o doutorado. Aí seria show de bola, né? É o que a gente gostaria, mas vamos ver. O Jackson está falando uns números aí, talvez os alunos que são mais novos não sabem do que ele está falando. É a avaliação dos cursos de ensino superior pela CAPES. Eles são avaliados e dado nota 3, 4, 5, 6 ou 7. Então, os programas com nota 3 da pós-graduação, isso, os programas de pós-graduação. Os programas menores e considerados mais fracos que os outros tem a nota 3, o nosso de matemática está 3, a gente está tentando ir para 4, o da física aqui eu acho que é 3 também, o da educação eu não sei, Mariana, é 3 também? É 3 também, esse foi a nossa primeira quadrienal, né? Sim. Geralmente então, os programas que são novos, eles começam com 3, porque é natural, né? O programa está se formando e tudo, e vai aumentando, e os programas com nota 7 são aqueles mais reconhecidos. Mas em matemática... isso que o professor Jackson falou é muito importante, né? De que estamos todos batalhando para subir para 4, né? Para sobreviver, e subir para 4 é uma maneira de sobreviver. Talvez a única. O Bruno quer fazer uma pergunta, ele está com a mão levantada. Claro, pode perguntar. A minha dúvida é que se esse projeto de doutorado multicêntrico é inédito, ou já tem isso no Brasil, ou em algum outro país. Eu acredito que sim, mas eu fiquei com essa dúvida. Ótimo. Tudo bom, Bruno? Ótima pergunta sua. Posso responder, Micena? Claro. Não, eu só ia falar da experiência minha. Quando eu saí de Alagoas, a UFAL e a UFBA tinha acabado de juntar e feito um doutorado multicêntrico, recém-aprovado. Viu, Bruno? Em matemática, existia em associação em Campina Grande com a Paraíba. E que, assim, eles fizeram um projeto para ficar essa associação e já estava previsto depois, num determinado tempo, depois se separar e ficarem independentes. Acho que hoje já são independentes. Que eu conheça, e de associação é isso. Agora, multicêntrico com mais, né, com mais polos, assim, existe o programa profissional, né, pós-graduação profissional, e aí é a nível de todo o Brasil, tá? Então, em matemática, né, mestrado, doutorado profissional, e aí é o Brasil todo, tem uma rede grande. Agora, o que mais se assemelha, assim, né, um programa multicêntrico, como quase uma rede, né, porque são mais, é a Rede Mineira de Química, tá? Então, existe um doutorado multicêntrico em rede mineira em Química, e que está funcionando muito bem, e já está com conceito 5 e está funcionando bem, deu muito certo da Química. Mas de matemática, assim, desse jeito, com mais de 2 universidades, mais de 2 polos, um doutorado acadêmico, eu desconheço outro. Sim, entendi. Fico bastante feliz com esse desenvolvimento desse projeto, fico feliz mesmo. Bruno e Jackson, no Nordeste tem a UFAL e a UFBA, Federal da Bahia e Federal de Alagoas, têm um doutorado juntos. Entendi. Pode ser, esse eu não sabia. Eu sabia da Paraíba com Campina Grande. Mas mas eu concordo com o Jackson que o que mais se assemelha é o da Química, porque o da Química são vários polos. Exatamente. E é o que a gente está propondo. A gente está propondo 4 universidades. Bem diferente de ser 2, uma parceria. Né? Nas avaliações, quando aparecem os programas multicêntricos da matemática, são compostos só por 2 unidades. Esse que daqui da Unifei, o FV,
É a primeira experiência com mais de 2. Era mais usual chamar em associação, né? Eram sempre 2 e chamado em associação. Aí agora já é multicêntrico, né? Mais do que 2, né? Exato. A matemática não existe a rede mineira de matemática, como a rede em química existe a rede mineira de química e existe o doutorado em rede, né? Que é de forma multicêntrica. Nós não temos ainda a rede mineira de matemática. Então, a gente está propondo primeiro um doutorado multicêntrico, e se esse doutorado multicêntrico der certo, pode até ser que, de uma segunda etapa, também se pense em uma coisa assim, uma rede mineira de matemática. Mas né, isso não tem ainda. Antes do Luiz Gustavo falar, eu tenho bastante confiança, embora o Jackson esteja um pouco preocupado, eu tenho bastante confiança aí de ser aprovado, porque cada um desses 4 centros, individualmente, já estava querendo, já tentou e não conseguiu, mas chegou perto em algum sentido. Então, se cada um individualmente já está, pelo menos, no limiar de conseguir um doutorado individualmente, os 4 juntos é mais do que suficiente para um doutorado no meio. É por isso que eu sinto essa confiança aí. Mas vai lá, Luiz Gustavo. Eu queria perguntar sobre o PEMAT aqui da UNIFE, quantas vagas que são ofertadas, se é uma vez por ano só, quantas bolsas que eles ofertaram esse ano, por exemplo, e quantos que eles ofertavam, agora eles ofertaram metade, né, que o professor Jackson disse, mas quantos que eles ofertaram esse ano? Agora nós estamos com 8 bolsas da CAPES, 2 bolsas da FAPEMIG e uma institucional. Esse é o total de bolsas que o programa tem. Então, 8 mais 2, 10, 11 bolsas. Nós tínhamos 16 bolsas da CAPES. Foi cortado a metade das bolsas. Então, agora, número de vagas, geralmente a gente selecionava 24 vagas no início do ano, e no meio do ano a ideia era nem abrir vagas no meio do ano, mas muitas vezes a gente é forçado a abrir vagas no meio do ano, porque tem um índice de reprovação, né, muito grande, de desistência muito grande, dos alunos que entram no início do ano, então tem muita vaga sobrando e para repor, então a gente acaba abrindo no meio do ano também. E esse último, no meio do ano, a gente até aumentou a quantidade de vagas, né, em função, né, no início do ano, em função do corte de bolsas, muitos alunos selecionados nem virem, né? Porque no início do ano ainda o semestre começou de forma presencial, depois que as aulas foram suspensas, né? E passou para a forma remota, mas ainda era presencial, os alunos ainda vieram se matricular. E a maioria perguntava, e aí, vai ter bolsa? Quantas bolsas? E então, assim, as bolsas já estavam atribuídas, então só tinha uma bolsa nova. Isso desestimulou demais, né? Os alunos a virem se matricular, e ainda a gente tem muitas dificuldades no dia a dia, né? Dificuldades burocráticas, de não ter muita autonomia de fazer certas coisas para trabalhar. Então, tudo muito assim burocrático no sentido de edital, né? Então, o aluno tinha que vir se matricular para depois ver se ele vai ganhar a bolsa. Então, enquanto que outros lugares já podendo ter autonomia para trabalhar, às vezes já dando assim, aceito com bolsa. E aí, né, o aluno que recebe uma resposta assim, aceito com bolsa, fica muito mais confortável para se decidir ir para o lugar, se matricular. E aqui acontecia em função da burocracia, o aluno tinha que... foi selecionado, aluno regular, mas não sabia ainda se tinha bolsa. Aí tinha que se matricular e depois vir, né, fazer uma prova e para depois ficar sabendo se ia ganhar a bolsa ou não, né? Então, essas são as dificuldades, né? Tá certo? Então, esse foi o motivo de ter desestimulado muitos alunos no início do ano, e poucos virem, e no meio do ano, então, a gente abriu uma quantidade maior, né? Então, se justificava. Mas, de um modo geral, é isso, Luiz, 24 no início, e se esses 24 alunos forem bons alunos e ficarem, no meio do ano nem precisaria abrir edital, mas tem aberto uma quantidade de vagas um pouco menor no meio do ano. Obrigado, professor. Obrigado, Jackson. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu, professor. Pode falar, por favor.
Gostaria de perguntar ao professor Jackson com relação a esse caráter multicêntrico. Como seria a distribuição das disciplinas para um programa? Seria uma coisa pulverizada entre as participantes ou seria algo mais centralizado? Então, o papel da UFMG é essencial ali, né? A UFMG que vai garantir as disciplinas, né? Então, nós montamos, assim, no projeto, as disciplinas, olhando as disciplinas oferecidas pela UFMG, tá? Então, agora, os polos vão ter a liberdade de oferecer disciplinas. Isso vai acontecer depois naturalmente. De vez em quando algum polo vai dizer, olha, aquela disciplina obrigatória, tem um professor aqui que gostaria de oferecer aqui. Então, ao invés dos alunos ir fazer lá na UFMG, presencial, ou até algumas técnicas, usando, né, algumas técnicas para fazer à distância, então pode ser que faça num polo, e aí alguns alunos de um polo ir para outro polo para fazer uma disciplina, ou à distância também, né, usando ferramentas. Isso vai acontecendo naturalmente. Mas, por exemplo, nós aqui, inicialmente, nós temos a ideia assim, os alunos, até colocar no edital do processo seletivo, os alunos que querem vir trabalhar aqui, fazer doutorado com algum dos professores da lista aqui da Unifei, primeiro ano vai para Belo Horizonte, né? Aluga uma casa lá e faz um ano de disciplinas lá, as obrigatórias, e depois vem para Itajubá. E aí já vai ter aproveitou a estrutura da UFMG, fazer as obrigatórias, para fazer aqui na Unifei o quê? Mais as disciplinas específicas, os tópicos, né? Com ementa variável, que daí o orientador pode oferecer esses tópicos, né? Tem os seminários que conta créditos e também tem os tópicos, né? Então, assim, acho que vai ser mais usado dessa forma. E depois, com o tempo, cada polo vai crescendo e vai oferecendo disciplinas também. Porque isso é uma coisa muito de negociar no próprio instituto, ver a carga horária dos professores e vai negociando, esse semestre que vem, tem como a gente oferecer uma disciplina a mais e isso vai acontecendo naturalmente. Aí os polos vão crescendo e com o tempo vão oferecendo também as obrigatórias, as disciplinas regulares. Mas eu imagino que seja mais os tópicos, né, com o orientador. Não sei se eu respondi. Certinho, professor. Valeu, muito obrigado. Deixa eu acrescentar mais uma coisa aqui. O Jackson falou que tem muita reprovação aqui, desistência no nosso mestrado. É verdade, eu dei aula lá, o Messiano já deu aula, a gente sabe. Mas os alunos não deveriam ficar com receio por causa disso, porque os nossos alunos da Unifei aqui, que fazem matemática de bacharelado ou licenciatura também, que fazem o nosso mestrado, eles fazem sem dificuldade nenhuma e terminam no tempo, tipicamente. Os alunos que costumam ter dificuldades são os que fazem em outros lugares, fazem uma licenciatura em outro lugar, que não tem tantas matérias de matemática, ou um aluno que fez licenciatura e depois ficou dando aula por vários anos, aí acabou esquecendo bastante do que ele aprendeu na graduação, esqueceu álgebra linear, esqueceu análise, aí depois vai fazer o mestrado em matemática, e aí eles costumam ter dificuldade, mas os nossos alunos aqui que terminam a graduação de matemática e fazem o mestrado em seguida, eles não costumam ter problemas, não, eles costumam fazer sem problema nenhum. Sim, Brian. Ninguém reprovou, né? Que eu me lembro dos formados. Eu não lembro de nenhum aluno nosso que fez matéria e tem problema. Eu tenho uma dúvida, queria saber como que funciona para você entrar num mestrado. Tem um edital, você vai lá, se inscreve, quando você estiver no último ano, e entra. Em qual aspecto que você está perguntando isso? Tem que fazer prova, tem que... Varia de mestrado para mestrado. Na maioria deles, você só se inscreve e eles olham o currículo. Em todos os mestrados do Brasil, que não é a Unifei, eles olham carta de recomendação. Aqui na Unifei, o procurador decidiu que sei lá, inconstitucional, que não pode usar, não pode usar a carta de recomendação. Mas em qualquer outro mestrado no Brasil, pode. Rick,
também usam a nota do curso de verão para a classificação. Isso é um outro processo. Seleção e classificação, para quem vai ou não ter bolsa no mestrado. Vai, Jackson, pode. Então, aqui tem que ler o edital, Brian. O edital que rege. Essas coisas sempre vão estar claras no edital, e pode variar, ter uma variação de um ano para outro. Esse ano, por exemplo, mudou um pouco em função da pandemia, então tivemos que mudar um pouco o jeitão de fazer as coisas, mas então no momento que você quiser se inscrever, chegar o momento de estar no final do curso e quiser se inscrever, o que você vai ter que fazer é ler o edital com calma, e lá vai estar explicado certinho o que precisa fazer. E se for para um outro lugar você vai ler a página do programa também, é um bom lugar para você buscar informação, né? Essas coisas sempre estão esclarecidas nas páginas dos programas, então se algum lugar usa curso de verão, ele vai deixar isso explicado na página, que vai fazer o curso de verão e usar a nota do verão. Então é isso, leia a página dos programas e também, se abrir algum edital, leia o edital, que lá vai explicar o que vai precisar, quais documentos que vai precisar, o período, como que se inscreve, tá tudo explicado lá, tá? Ah, entendi. Então cada lugar é diferente. Porque eu pensei que fossem todos iguais, assim, não sei muito bem. Mas obrigado, esclareceu. Muito obrigada. Eu posso só fazer uma colocação, como que é o processo seletivo no programa de Educação e Ciências, né? O nosso processo seletivo, ele é composto por 3 etapas, né? Claro que isso, às vezes, varia de um ano para outro, mas, em geral, é isso, por 3 etapas. A primeira é uma prova dissertativa. Então, no edital, é solicitado que o candidato leia a bibliografia indicada e é indicado o dia da prova, e aí tem a prova escrita. Quem passa na prova escrita vai para a arguição sobre o pré-projeto de pesquisa. Então, durante a inscrição, além do Lattes, o documento comprobatório de todas as informações do Lattes, aquilo que o professor Jackson comentou, é necessário colocar um pré-projeto apresentando as suas ideias de pesquisa. Aí a segunda etapa é a arguição desse pré-projeto, e quem passa nessa etapa vai para a etapa final, que é a análise de currículo. Então, no nosso processo seletivo, essas são as etapas. Mas eu quero dizer, assim como o Rick, que os nossos alunos costumam ir bem. Gostei, Rick. Mariana, antes, Jackson, Mariana, no mestrado de educação, também costuma ter muita desistência ou reprovação, ou os alunos costumam conseguir ir até o final sem muita desistência? A desistência, né? Mas não é um índice de evasão desesperador, né? Assim, a gente tem desistência, mas tem turmas, por exemplo, que se formam sem nenhuma desistência, né? E tem turmas que se formam assim, né? Que concluem, né, o trabalho. E tem turmas que há às vezes tem turma que tem 2 desistências, e a gente oferta, em geral, entre 20 e 25 vagas, em geral. Jackson? A Mariana falou de prova, então só dar uma dica para os alunos ficarem espertos com a prova do extramuros, tá? Agora, em função da pandemia, esse ano não teve prova do extramuros, mas muitas universidades usam no processo seletivo a nota da prova do extramuros. E aqui é um polo onde também se aplica a prova. No ano passado eu apliquei a prova aqui também, tá? Então, aí tem várias universidades que puxam, que estão envolvidas, e é toda a América Latina, tá? Então, assim, a Federal do Rio de Janeiro, a USP, que organizam, e aí tem outros lugares que aplicam. Aqui é um polo de aplicação, então fica fácil para os alunos fazer a prova aqui mesmo, não precisa nem sair de Itajubá.
E nós temos usado, sim, também essa prova do extramuros. Isso fica escrito no edital, viu, Brian, que você perguntou, né? Esse ano que não teve nem extramuros então os programas tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Mas, de um modo geral, o extramuros é usado aqui pela gente também e várias outras universidades. Então, fica a dica, né? Quem quer fazer um mestrado em matemática pura, quando chegar assim nessa fase final, ficar esperto com a inscrição nessa prova do extramuros, que isso pode ajudar bastante para vocês serem aceitos em algum lugar. Entendi, professor. Muito obrigado. Não sabia disso, dessa prova. Eu coloquei aí no chat, pessoal, o link explicativo aí, fala tudo sobre a prova extramuros, as unidades participantes, tá? É uma iniciativa da USP de São Carlos e a UFRJ, mas toda a América Latina participa. Muito bem, gente. Eu vou botar para parar de gravar aqui, aí se vocês quiserem a gente continua mais uns minutos aqui. Pode falar, eu posso Maria. fazer uma propaganda? Claro, aqui é o lugar certo para você fazer a propaganda. Faça. Então tá. Eu gostaria de colocar aqui no chat 4 links. Eu não sei se vai dar certo, aí se não der certo vocês me avisam, porque eu sou péssima com essas coisas. Eu estou aprendendo, né, aqui. Então, assim, o primeiro link não está aparecendo como link, que bom, mas depois eu posso tentar mandar por e-mail e peço para o Fernando redirecionar. É o link do PET, Formação de Professores em Ciências Exatas. Então, os alunos da licenciatura que tiverem interesse em participar do PET, por favor, fiquem atentos aos editais, né, que é uma possibilidade interessante de bolsa, iniciação científica e um aprendizado bem bacana no espaço Interciências. O segundo link é do PIBID. Então, acho que também os alunos da licenciatura em matemática já devem ter conhecimento sobre o PIBID. A área de matemática é coordenada pela professora Eliane, ela não pôde participar, mas ela pediu para que eu passasse o link. É também uma oportunidade de bolsa e uma oportunidade de ter um conhecimento mais próximo e uma vivência mais próxima com a Escola da Educação Básica. E os outros dois são o Grupo de Estudos Interdisciplinares e Formação de Professores, o GIFOP, que é um grupo de estudos coordenado pela professora Eliane e o professor João. Então, quem tiver interesse em estudar questões interdisciplinares e tiver interesse de ter contato com professores da educação básica aqui dentro da Unifem, né, a gente espera, né, em breve estar de volta, é uma grande oportunidade. Eles têm feito lives e é um grupo bastante ativo. E, por fim, eu coloquei o link do programa de pós-graduação. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do programa, lá tem um vídeo explicativo do programa. E avisar também que uma outra oportunidade de bolsa são as iniciações científicas, né? Acho que o Rick, o Micena já comentaram, tanto do PET, do PIBID, A gente divulgou, sim, imagino. Divulgamos. E falar dessa oportunidade, conversei com a professora Eliane, né? Ela vai estar disposta a orientar a iniciação científica, né? Assim como eu e diversos colegas aqui da matemática, né? Então, fiquem atentos às possibilidades, as bolsas estão diminuindo, então é interessante que a gente aproveite esse momento que elas ainda existem, né? Então, essas são as oportunidades. Quem tiver também alguma dúvida, é só me mandar um e-mail. Obrigado, Mariana. Obrigada, Rick. Já fiz minha propaganda, já. Alguém mais quer fazer alguma propaganda ou consideração final, alguma coisa do tipo? Não, quero mais agradecer a presença dos alunos ontem e hoje. Eu vou precisar sair daqui a pouco, então, obrigado a presença de todos aí, obrigado pelas perguntas. Acho que foi uma iniciativa muito legal, foi um momento informal, né, como a gente tinha prometido, e foi bacana, gostei. Tudo bem, vou fechar a gravação aqui, então, acabou a live, tchau, depois eu vou divulgar isso aqui de algum jeito.